O sacrifício marca a vida de grandes nomes da Bíblia. A construção do altar para honrar a Deus é um divisor de águas nas jornadas de fé. Mas qual o significado e a importância dessa atitude? Cerca de 20 gerações separam Abraão de Abel. Mas os dois tiveram a mesma atitude em comum: o sacrifício. A tradição hebraica diz que o lugar onde essa oferta foi feita foi exatamente no lugar mais especial que a Bíblia apresenta, que é o Monte Moriá, onde depois também nós vamos ver outras histórias ali, inclusive de Isaac, e então é uma possibilidade, o mistério permanece, mas a história de Abel certamente continua trazendo força para quem quer aprender numa trajetória da vida de um verdadeiro herói da fé. Então, tanto em Abel como em Abraão, a gente tem essa chamada, né, que tem a ver com a entrega completa apresentada no sacrifício. Abraão apresenta uma ideia de progresso. Esse fato dele ir construindo altares na caminhada dele é porque eles marcavam determinadas experiências com Deus. Então Deus apareceu para ele e falou de que vai fazer tal coisa. Então Deus, naquele lugar, para marcar o lugar, ele fazia um monte de pedras, sacrificava algum animal ali em cima e dizia para Deus, né, estou fazendo uma aliança contigo, estou, né, aceitando esse compromisso contigo, e a partir daqui esse vai ser um lugar que funciona como um memorial disso. Nós vamos lembrar que aqui foi feito e esse é um lugar sagrado. Comprovações dos sacrifícios desses heróis estão espalhadas por toda Israel até hoje. Achados revelados pela arqueologia que guardam fortes significados. Não há fé sem sacrifício, né? Ter fé também é abrir mão. Esse é o grande desafio do ser humano, né? O sacrifício é algo que chama a atenção na história de Abraão, especialmente quando ele pretende sacrificar o seu filho Isaque, quando Deus pede para que ele sacrifique o seu filho. Então esse é dos maiores sacrifícios que alguém pode fazer. Longe de serem perfeitos, os relatos bíblicos mostram que todos os homens e mulheres citados no 11º capítulo da Epístola aos Hebreus tinham defeitos e tiveram momentos de fraqueza. Mas eles também tinham algo de diferente. A gente imagina uma fé perfeita, inabalável, e esses personagens que são chamados como grandes heróis da fé, eles são extremamente vacilantes. Eles erram, eles fazem coisas muito feias, eles têm atitudes, por vezes, imorais, mas ainda assim eles continuam num processo em que Deus está agindo com eles. E eles são profundamente humanos e reais justamente por isso. Que apesar desses percalços, apesar dos erros, Deus faz alguma coisa por meio deles. E é por isso que eu acho eles tão fascinantes. Porque esses personagens, eles são como nós. É interessante porque a gente consegue enxergar neles pessoas como a gente. Pessoas simples, pessoas que precisavam realmente de Deus e que precisavam dessa mãozinha, né? desse empurrãozinho de Deus para poder caminhar. Muitos mentiram, muitos caíram, muitos não souberam como lidar, então tentaram resolver com as suas próprias forças. E aí, na caminhada com Deus, de mão dadas com Deus, eles aprenderam a confiar de verdade. Ninguém é perfeito. A Bíblia é maravilhosa nisso, porque a Bíblia não é um livro ou uma coleção de livros. Que a gente pensa assim, é um livro, alguém parou, sentou e escreveu do começo ao fim. Não, uma coleção de livros. Não é uma coleção de livros que esconde os defeitos das pessoas. Ao contrário, todos os
os nossos heróis ali, né, aparecem como muito humanos, vamos dizer assim, tão fracos quanto nós somos. Eu quero descobrir quem foi que inventou essa história de imaginar que esses heróis eram perfeitos. É verdade que em certos momentos você vê aí, por exemplo, né, a ideia, olha, Abraão é o pai da fé, né? Você vê aí pessoas, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas quando a gente entra ali na história, a gente vai ver esses indivíduos de carne e osso, esses homens e mulheres de Deus em momentos de luta, de receio, de dúvida, de questionamento, de situação onde eles viram para o lado e pedem a ajuda de Deus. Eu acho que a maior prova da verdade da Bíblia é que ela é o único texto que conta a fragilidade dos seus heróis. Abel, Enoque, Noé, Abraão. Todos eles lideram a lista de pessoas que vivenciaram dramas atuais e que não apenas venceram todos eles, mas deixaram suas marcas. Uma declaração muito fascinante desse capítulo 11 de Hebreus é quando ele diz que essas pessoas da fraqueza tiraram forças. Eu entendo que ele está afirmando isso para nos lembrar que essas pessoas, em primeiro lugar, eram seres humanos como nós, como qualquer pessoa. Também destaca o fato de que eles viveram situações em que parecia que estava tudo perdido, mas justamente quando parecia que estava tudo perdido, é que ocorreu algo extraordinário. Eu acho que essas pessoas da Bíblia são heróis da fé justamente por serem imperfeitas. Justamente por serem pecadoras, porque por não terem uma biografia impecável, é que elas são heróis para nós, porque elas são reais. Elas não são uma pessoa idealizada. É uma pessoa que, apesar de, Deus pode usar e Deus pode fazer. Porque é Deus que está fazendo, não é a pessoa. Durante meses, a nossa equipe embarcou em uma longa jornada por esses lugares que marcaram a história da humanidade. História essa que o tempo nunca vai apagar. A partir de agora, a cada novo episódio, você vai poder acompanhar detalhes impressionantes. Nós estamos aqui às margens do Mar Vermelho. Nós estamos aqui no Monte More. Evidências incontestáveis, direto da Terra Santa. Explicam e comprovam a trajetória e lições dos verdadeiros heróis. Os heróis eternos.